Olá pessoal, tudo bem? Thiago por aqui. Eu venho aqui hoje falar um pouco sobre a disciplina de experiência ou imersão profissional, desafios contemporâneos. Disciplina essa que é muito importante para o nosso currículo e ela tem um detalhe também bem diferente das outras disciplinas, né? Porque ela exige um trabalho de conclusão do semestre, tá? Então esse trabalho ele é um portfólio, tá? Que eu vou explicar mais para frente do que se trata, tá? Nos próximos vídeos. Hoje eu quero focar na primeira parte. E a primeira parte ela é bem importante porque se trata de um fichamento, tá? E eu já quero iniciar falando sobre os tipos de fichamento. O que é um fichamento e os tipos que existem, certo? Então o fichamento nada mais é do que um ato de registrar os estudos de um livro ou de um texto. O trabalho de fichamento possibilita a todo aquele que faz, além da facilidade de execução dos trabalhos acadêmicos, também facilita o entendimento daquilo que está sendo estudado, aquilo que está sendo abordado. Tá? Então, existe basicamente 3 tipos de fichamento. O primeiro tipo é o fichamento de resumo ou de conteúdo, fichamento de citações e também o fichamento bibliográfico. Esse último é aquele que nós vamos focar, que nós vamos dar um enfoque maior, porque é exatamente esse que está sendo solicitado para o lançamento no nosso portfólio, tá certo? Então, vamos lá para o primeiro tipo de fichamento, fichamento de citações. Conforme a BNT, na versão de 2002, nada mais é do que a transcrição textual da citação direta, ou seja, é copiada exatamente a citação como está no texto que está sendo lido. Tá? Ou seja, é a reprodução fiel das frases que se pretende usar como citação na redação do trabalho. Aqui abaixo tem um exemplo, tá? Então tem na primeira linha ali, vocês percebam que tem aqui o título do livro e ainda comenta quais as páginas que estão sendo usadas para a realização desse fichamento. Logo abaixo nós temos ali a referência bibliográfica e abaixo tem o fichamento propriamente dito, tá? Colocado, conforme eu falei, entre aspas, a citação copiada na íntegra e a página desse material, onde esse material foi encontrado. Tá certo? Depois nós temos o segundo tipo de fichamento, que é o fichamento de resumo ou conteúdo. Tá? Nada mais é do que uma síntese das principais ideias da obra, do texto que foi escolhido. Então o aluno vai elaborar com as suas próprias palavras a interpretação do que foi dito. Tá? Nas 2 primeiras linhas, a exemplo semelhante ao exemplo anterior, nós temos ali o título da obra, nós temos também abaixo a referência bibliográfica, tá? E nós temos daí um resumo. Tá? Aqui é um resumo simples, tá? Daquilo que foi entendido. Nesse caso não é necessário colocar entre aspas e também não é necessário colocar ali a página da onde foi retirado, pois é um resumo como se da obra inteira, certo? Agora nós temos o fichamento bibliográfico. Esse é o que mais nos interessa. E ele nada mais é do que um registro dos temas, ou seja, dos assuntos que possuem no livro, no texto, no nosso caso aqui, de um artigo que a gente vai precisar usar como base para realizar esse fichamento. Tá? Então ele deve sempre apresentar a referência bibliográfica completa da informação, além de também informar a página que cada informação foi retirada. Aqui abaixo eu tenho 2 exemplos de fichamento. O primeiro exemplo, vocês percebam que na primeira linha tem ali, conforme solicitado, né, a referência completa, certo? Do material que foi retirado. Esse fichamento, tá? Então nós temos aqui, é como se fosse a forma de um resumo, só que embaixo existe ali a página da onde foi retirado esse material, tá? Da onde foi retirado
essa porção de texto. Nós temos também o segundo modelo, que na minha opinião é um modelo que aparenta estar mais organizado. Como assim? Nós temos ali na primeira linha também a referência completa dessa obra, tá? E logo abaixo nós temos o fichamento realizado por tópicos, tá? E também no final da citação tem ali a página que foi usada para fazer essa referência. Olha só que interessante. Olha ali no segundo tópico, diz assim: cultura popular, 2 pontos. Reflete um papel de consciência que expressa caráter revolucionário. Página 38. Veja que foi um pequeno pensamento, né? Uma pequena parte que foi utilizada dessa leitura da página 38. E ali foi colocado de uma forma muito simples, né, a ideia que foi retirada do texto. Tá? Então, esse fichamento bibliográfico desta forma, desse exemplo número 2, eu achei bem interessante e que você também pode utilizar no seu fichamento. Ok? Alguns lembretes importantes antes da gente entrar no formulário, tá, que vai ser usado para a gente colocar essas informações. Tá? Primeiro, entrem na trilha de aprendizagem de vocês, no seu ambiente virtual. Ali tem muitas informações importantes que vão auxiliar todos vocês na elaboração do portfólio e também do fichamento. Tem vários vídeos, tem um podcast bem legal que vocês podem ouvir e, muito importante, o artigo base para a realização desse fichamento está lá. Você precisa baixar, ler, entender, dividir com o seu grupo e realizar o seu fichamento e depois discutir com o grupo, né, e poder escolher aquele melhor fichamento para colocar no portfólio do seu grupo. Ok? Então, vamos lá então para o nosso modelo. Olha só, eu dividi o modelo que está lá na trilha de aprendizagem de vocês em algumas partes. Essa primeira parte aqui, você precisa colocar as informações da turma, né, da disciplina. Olha só, então na primeira linha você vai informar o nome da disciplina. Na segunda linha, o nome do tutor responsável pela turma, nome completo. Depois, o número da turma. As turmas geralmente iniciam no início FLC e aí já tem 5 números depois, ou EMD e assim por diante, dependendo do tipo de curso, né, que você está realizando. E, por fim, nessa primeira parte aqui, vai o nome dos acadêmicos, ou seja, é o nome dos integrantes do grupo, certo? Que está fazendo parte dessa pesquisa. Então é bem importante colocar nome e sobrenome, nome completo dos acadêmicos que fazem parte do seu grupo. Beleza? Então essa foi a primeira parte. A segunda parte, tá, que é o fichamento propriamente dito. Tá? Então temos aqui o nome do autor. Qual autor? O nome do autor ou autores do artigo que vocês estão utilizando como base para realizar esse fichamento. Depois, o título do artigo que também vocês estão usando como base. O ano do artigo. Ali no artigo informa qual o ano que ele foi publicado, qual o ano que ele foi feito. Então, é esse ano que vocês têm que colocar aqui. Aqui nessa última parte das palavras-chave, aqui vai uma dica bem importante. No artigo que será utilizado para a realização desse fichamento, já existe lá uma parte onde diz algumas palavras-chave. Vocês podem utilizar aquelas palavras-chave que os próprios autores do artigo já citaram, mas vocês também podem colocar mais algumas palavras que vocês acharem interessante e que porventura não foram citados pelos autores. Tá bem? Nessa outra parte deste formulário, tá, tem mais 3 partes importantes. O objeto de estudo,
a metodologia e os principais resultados. No objetivo de estudo, o que vocês vão informar ali? Qual é o objetivo desse estudo, ou seja, do que se trata esse artigo. Tá? Então, vocês vão colocar de forma resumida o que está sendo abordado nesse artigo. Tá? O que está sendo estudado, sobre o que está sendo escrito, certo? Qual é a finalidade desse artigo. Tá? Então, é bem importante vocês aqui realizarem de uma forma bem sucinta, em um parágrafo ou dois, no máximo, e dizer qual é o objeto de estudo, sobre o que fala esse artigo. Tá? Depois tem essa parte aqui, a metodologia. Tá? E essa daqui também é bem interessante, e aqui vai uma dica. No artigo já menciona qual é a metodologia que está sendo usada. Então vocês vão encontrar lá no artigo uma parte escrita metodologia utilizada, e ali tem no detalhe o que foi utilizado para realizar esse artigo. Vocês podem também utilizar aquela informação, parte dos principais resultados. É aqui que vocês vão realmente realizar o fichamento, tá? E informar as principais ideias, tá? Que vocês encontraram. Aqui eu coloquei dois exemplos ali, ó, na parte dos principais resultados. Por exemplo, as soft skills são habilidades comportamentais, e aí completa com mais algumas informações. E aí eu coloquei um exemplo ali, página 1. Tá? Depois eu coloquei um outro exemplo ali, as hard skills são habilidades fundamentais. Pode completar, ela precisa ser mais completa, né, essa informação. Página 2. Tá? Então, ali tem uma dica importante, ó, escrever quais são as conclusões dos estudos. Geralmente os resultados encontram-se na conclusão ou nas considerações finais do artigo. Tá? Então aqui é bem importante, tá? Vocês buscarem essas informações, tá? E informar aqui, sempre colocando a página. Tá? Sempre informando a página. Perfeito? Aqui, nessa última parte do nosso formulário, do nosso modelo, é onde a gente vai inserir ali 2 autores, os mais citados no decorrer do artigo, né? Vai colocar lá, por exemplo, João da Silva, Maria Oliveira. Tá? Então, vai colocar ali 2 autores mais citados ao longo do artigo que vocês utilizaram para realizar esse fichamento. O mesmo que está lá na trilha de aprendizagem. Tá? E por último, gente, vocês precisam realizar a citação completa. Referência completa conforme a ABNT. Uma referência no modelo de artigo. Certo? Então, veja bem, aqui eu informei um exemplo, tá? Uma metodologia conforme a BNT. Vocês vão informar o último nome, o primeiro nome do autor, do artigo ou dos autores. Aqui a dica é mais de um autor nesse artigo, então você deve separar os autores com ponto e vírgula, fica aí a dica. O título do artigo é o título completo do artigo. Se esse artigo foi publicado em alguma revista, colocar o nome da revista. Se não for publicado uma revista, não informa. O local de publicação nada mais é do que a cidade. São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, Cuiabá, Porto Alegre, enfim, é importante informar, tá? O volume ou exemplar o volume do exemplar, de novo, se for uma revista, número do exemplar, se for uma revista, enfim. E aqui importante, a página inicial e a página final do artigo.
Tá? Vocês vão colocar o artigo tem quantas páginas? A página 1 até a página tal. Tá? Mês e o ano de publicação. Essas informações, todas elas, também estão disponibilizadas no artigo. Tá bom, gente? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado a todos, tá? Desejo a todos bons estudos, tá? E que todos consigam, que todos tenham sucesso nesse trabalho que com certeza vai auxiliar e muito naquilo que vocês buscam, que é na obtenção dos objetivos de vocês, seja no aumento do conhecimento de vocês, assim como também na busca da formação superior de vocês. Então, desejo a todos bons estudos e até o próximo vídeo.